Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Práticas de Processos Gerenciais 2, né? Agora falando sobre ferramenta das avaliações das organizações públicas. Ótimo. Por que nós precisamos entender dos métodos de aplicações de diagnósticos, de avaliações das organizações públicas? Ou por que as avaliações públicas elas precisam ser avaliadas? Pela simples razão. A administração pública é um ente da administração, da sociedade. A administração pública ela é composta por órgãos públicos e esses órgãos públicos eles são financiados com recursos da sociedade. Como é que a sociedade financia a administração pública? Através de pagamento de tributos, entre eles impostos, taxas, contribuições e mais alguns outras origens, né? Então, deve-se, ao pensar na cidadania e na responsabilidade social, a sociedade cobrar os órgãos públicos do que ela está fazendo. Então, a sociedade também precisa avaliar os órgãos públicos que compõem o Estado, ou seja, estará avaliando o Estado. O Estado, nesse sentido abstrato, e o Estado, de uma forma mais objetiva, as pessoas que transitam no Estado ou as pessoas que trabalham no Estado, né? Que são os servidores públicos, os funcionários públicos. Então, qual é a razão de se avaliar os órgãos que integram a administração pública? Então, foi essa a pergunta que foi feita, né? Aí eu explico, então, que avaliar constitui-se na comparação de resultados das ações públicas alcançadas com os resultados pretendidos. Então, entra um governo, um presidente da República, entra um ministro de Estado, entra um governador de Estado, entra um prefeito do município e fala, olha, está aqui o meu projeto, eu vou fazer isso, vota em mim, pode acreditar na gente, né? E aí você vai lá, põe o seu voto. Passado algum tempo, você precisa saber se tudo aquilo que ele prometeu foi cumprido, né? Isso é avaliar. E por que precisa avaliar? O voto de confiança que eu dei e porque também eu, enquanto cidadão, contribuinte, pagador de impostos, parte da minha renda eu estou destinando ao financiamento do Estado. Então, eu preciso saber de você, Estado, ou de você que está na função de executar as ações do Estado, se você está cumprindo bem com o seu papel, né? Então, os resultados alcançados são obtidos por meio de aplicações de ferramentas, instrumentos e indicadores de desempenho. Essa coisa que vem alguém e fala, não, está tudo certo, não se preocupe, está tudo certo com a minha gestão pública. Eu quero documentos, eu quero transparência, eu quero resultados, eu quero prestação de contas. Nós estamos num ambiente democrático. No ambiente democrático, nessa sociedade democrática, a sociedade ela é composta por 3 entes. Quais são? O Estado, o mercado e a sociedade civil organizada. Então, eu e você, pertencemos à sociedade civil organizada. Nós estamos organizados socialmente. Nós temos um Estado que nos protege, né? Nós temos um governo que nos protege, nas 3 instâncias. Quando eu falo de governo, estou falando de União, que é a federação, eu estou falando das unidades federativas, que são os estados, né? E estou falando dos municípios. Mais de 5.570 municípios brasileiros. Então, quando eu falo Estado, eu estou falando nessas 3 instâncias. Aquilo que eu falo para o presidente, eu falo para um governador de Estado e falo para um prefeito de um determinado município. Perfeito? Todos eles são Estado. Portanto, e todos eles recebem tributos. E dentro do espaço democrático, eu, enquanto cidadão, eu posso questionar o Estado sobre a eficiência dessa gestão pública. Ao presidente da República, ao governador de Estado e ao município. Ou ao presidente da República, porque esse é o nosso regime. Poderia ser o nosso parlamento, poderia ser o nosso primeiro-ministro, né? Quando se trata de monarquia, a coisa é um pouquinho mais diferente, né? Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. Aliás, a sociedade deveria estar fazendo essa pergunta de forma mais organizada. As demandas dos cidadãos e dos usuários dos serviços públicos estão sendo atendidas? Essa pergunta também poderá ser feita
por gestores públicos, dentro do seu papel, dentro da sua responsabilidade profissional e cívica, né? Promover essa avaliação. Então, ele deve fazer essa pergunta. As avaliações, as demandas dos cidadãos e dos usuários de serviço público estão sendo atendidas? Se sim, em qual medida de sucesso? Se não, por quais razões não foram atendidas? Né? Quais limitações foram impostas? Então, vamos imaginar um ministério, né? Ministério da Educação, nos diz respeito, né? Então, o ministro, ele pode, ao assumir, ele sentar e falar assim, olha, eu quero saber como é que está a demanda dos cidadãos. Legal, sim, então vamos melhorar. Não, não foram atendidas. O pessoal está muito reclamando da qualidade da educação no Brasil. Bem, então, e por que isso não está? Vamos investigar. De repente, o presidente, ou o governador, o município, ele vai falar em quais áreas o Estado está conseguindo, com sucesso, atender as demandas da coletividade. Vamos ver o que está dando certo nesse governo. Governo da União, governo dos estados, governo dos municípios. Essas áreas foram consideradas estratégicas. O que está dando certo era exatamente o que precisava dar certo? Ou não tem, o que está dando certo, a população não está muito atenta? Não é o que é prioritário para o governo e para a sociedade. Quais facilidades foram disponibilizadas? Essas respostas também precisam ser levantadas e tidas, porque serve como exemplo para outras questões que são mais críticas. Então, uma coisa deu certo, por que deu certo? Isso. Isso a gente chama de aprendizagem organizacional. Ótimo. Ou, em quais áreas o Estado não está conseguindo minimamente atender às demandas da coletividade? Essas áreas consideradas críticas, olha, tem coisa que não está dando certo. E ela era crítica? Ela era crítica. Ela era a principal, não deu certo. Aquilo que deu certo é aquilo que tem pouco significado, mas aquilo que tem um grande significado, por exemplo, evasão escolar, não está dando certo. Repetição não está dando certo. Os pais não estão levando os filhos para a escola. Tem uma lei, né? Por que não está dando certo? Vamos investigar. Vamos levantar esses dados, essas razões, tecnicamente. Por quais razões não foram minimamente atendidas essa política pública voltada à educação, né? À alimentação? Por quê? Quais limitações foram impostas? E aqui, então, eu trago para vocês um checklist para o delineamento da avaliação de desempenho na organização pública. Muito interessante fazer, identificar essas ações que servem como checklist. Primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro. Então, vamos lá. Identificação das atividades críticas a serem medidas. Então, ao tomar um determinado cargo público, esse gestor público, esse servidor público ou esse funcionário público, ele deverá perseguir essa ação. Identificação das atividades críticas a serem medidas, Tá? Estabelecimento de metas para cada atividade crítica, vamos estabelecer metas. De novo, metas são encaminhamentos que possam ser passíveis, que são passíveis de serem medidos, que são passíveis de serem mensurados. Toda meta tem um prazo. 5 anos. Então, vamos trabalhar com etapas. O alcance de um objetivo poderá ser em 5 anos, mas as metas não podem ser em 5 anos, né? Porque para alcançar o objetivo eu tenho várias metas. Essas metas podem ser divididas, né, dentro de determinados tempos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Pode ser que a etapa 1, dada a sua complexidade, ela deva acontecer em 6 meses, em 1 ano, mas também não é porque uma etapa é para ser cumprida em 1 ano, que eu só vou cuidar dela lá no 11º mês. Não, eu tenho, desde o primeiro momento, já começar a monitorar, aplicar as ações, destinar recursos ou alocar recursos e assim sucessivamente. Tá? Para que no final dessa meta, desse prazo, eu vou falar, a meta foi atingida? Foi. Ótimo, então vamos para a meta 2, vamos para a etapa 2 e assim sucessivamente. Se essa etapa, a primeira etapa, ela não foi atendida, já comprometi o objetivo que era lá no final, dentro de 5 anos, ter um determinado resultado, ou dentro de 2 anos e 3 anos, ou dentro de um governo, né? Que são de 4 anos.
Estabelecimento de metas para cada atividade crítica, definição de indicadores de desempenho. Então, eu estabeleço metas, agora eu vou já eleger qual será a ferramenta que vai medir esse desempenho, que vai monitorar esse processo. Identificação do responsável para cada etapa do processo de mensuração. Bem, então, nós temos esse plano, nós temos essa meta, nós temos esse indicador. Agora, quem é que vai ficar responsável? No serviço público, todos nós somos responsáveis. Mas tem uma pessoa que vai falar, olha, você vai ser o responsável. Então, normalmente no serviço público a gente chama de chefe, então a chefia superior vai dizer, vai ser o João, vai ser a Maria, vai ser o Pedro, vai ser a Alexandra, vai ser a Vanusa, vai ser a Marcinha, vai ser o Pedro, vai ser o Arthur. Nome completo, e é a ele que a direção vai buscar esses dados. Isso não é comigo. Não, está aqui no documento, e você assinou e está aqui. Mas eu não sabia que estava fazendo. Bem, então você não serve para estar nesse posto, né? Não arcou com a responsabilidade, com a sua atribuição. Então, é muito importante ter. Por quê? Porque aí o diretor, ou o chefe, ou o presidente, ou o ministro, né? Ou o prefeito, ou o governador, vai chamar, o secretário de Estado vai chamar essa pessoa e falar, me apresente um relatório. Beleza? Coleta de dados, existem vários procedimentos técnicos de coleta de dados. Aí sim, depois disso, fazer um relatório, escrever um relatório com análise do desempenho atual em relação ao desempenho desejado. Olha, então, nós temos algo projetado para 5 anos, nós estamos no 3º ano e a coisa ainda não andou. Mas vai dar tempo. Está errado isso. Essa coisa vai dar tempo, ainda eu tenho tempo para fazer isso. Péssimo isso. Tá? Se você conhecer uma pessoa assim, peço para rever a sua forma de pensar. Tá? Identificação das necessidades de ações corretivas. Então, se eu já começo a identificar falhas organizacionais, falhas no processo, falha no atendimento das metas, dentro dos prazos, eu já tenho que agir para que esse erro ou essa falha organizacional não ocorra mais. Se for o caso, ou eu dou mais instrumento à pessoa, ou às pessoas, às equipes que estão executando determinadas tarefas necessárias, importantes, estratégicas, ou eu aumento, ou eu vou estudar porque esse grupo, essa equipe não está funcionando. O que está havendo, né? É o caso de substituição, é o caso de treinamento, é o caso de uma melhor capacitação, é o caso de motivação, é o caso de não estar tendo uma boa liderança. O que está acontecendo em termos de fator humano, fator cognitivo, as relações intrapessoais e interpessoais? O que está acontecendo? Então, eu passo a compreender e ter uma ação sobre isso. Implantação de mudanças para o realinhamento do desempenho desejado. A gente fez um planejamento, mas ele foi muito ilusório, muito sonhador. Os caras, a equipe sonhou demais. Estavam muito longe da realidade do nosso órgão público. Nós não temos toda essa capacidade, não temos todo esse pessoal e, de repente, politicamente, para não dizer não ao prefeito, ou ao presidente, ou ao governador, a equipe falou sim, mas não tem condições. Bem, então vamos fazer um redesenho. Vamos ver o que é possível a gente fazer. Tem que fazer. Então está faltando gente, está faltando pessoas, está faltando tecnologia. O que está faltando? Tecnologia da informação, está faltando contratar um especialista. Como é que a gente vai fazer? Tem que terceirizar determinadas atividades? É isso. Identificação da necessidade do estabelecimento de novas metas. Ou seja, a gente estabeleceu um conjunto de metas, mas elas ainda estão frágeis, elas ainda não atendem, elas não são suficientes. Então, vamos estipular outras metas. Beleza? Tem uma outra forma, uma outra corrente de pensamento dentro da administração pública para se promover, então, o atingimento dos objetivos dos órgãos públicos da administração pública. Nós chamamos de planejamento estratégico governamental. Existe planejamento estratégico corporativo, que é aquele planejamento que vocês já devem ter assistido à aula, mas ele é direcionado, ele é todo desenhado, ele é todo pensado metodologicamente e criticamente para as corporações, para as organizações econômicas, para aquelas empresas que o objetivo inicial, o objetivo clássico é a obtenção de lucro.
O Estado não tem lucro, o Estado não precisa ter lucro. O papel do Estado é atender às demandas da coletividade, da comunidade, da sociedade. Esse é o papel do Estado, que é diferente do papel das organizações econômicas. Muito bem. Então, o Estado ele precisa de um planejamento. Ele precisa usar essa ferramenta, mas não deve necessariamente ser aquela ferramenta utilizada pelas corporações, por aquelas empresas que querem ter lucro, porque o Estado não tem lucro. O Estado tem que atender o social. E aí nós temos, então, aspectos diferentes. Então, aí é indicado o PEG, né, que é o Planejamento Estratégico Governamental, que é constituído por um conjunto de referenciais teóricos, processos administrativos, aplicação de ferramentas e técnicas organizacionais que objetivam definir uma visão do futuro. O governo é sempre está olhando para o futuro e presente, porque tem passivos, né, históricos, sociais, ambientais, passivos legais, humanos e assim sucessivamente. Mas ele também sempre olha para o futuro e corrigindo o presente para que o futuro seja melhor. De médio e longo prazos, bem como as principais instituições e processos que asseguram coerência e efetividade entre os meios e fins para o seu alcance. Então, essa é o formato da PEG. Tá? A PEG, ela propicia, então, ao Estado, nas suas três instâncias, federação, estados federativos e municípios, a capacidade em construir criativamente e interativamente com a sociedade. Então aqui a gente está falando, olha, Estado, você precisa chamar a sociedade, você precisa chamar a coletividade, você precisa chamar o povo para participar dessa sua gestão, inclusive no desenho, o que seria ótimo, ou aquilo que é possível ter, né, como subótimo, para o bem da coletividade, né? Então, uma visão futura do país e de si mesmo, concatenando meios e fins suficientes e necessários para a sua execução. Veja que agora já tem uma grande diferença na construção de um planejamento estratégico corporativo para um planejamento estratégico para governos, né? Tamanho continental que nós chamamos. Isso é muito complexo. Não é fácil. Não estou defendendo nenhum presidente. Não é fácil governar. Porque são muitos interesses, muitas atribuições, são situações mil que tem que atender. Mas aí cabe, né, as instâncias. Tem a União, tem os ministérios, tem os governadores, tem os secretários de estados, tem os municípios e tem os secretários de estado dos municípios, né? Nós temos em Brasília o Congresso Nacional, nós temos o Senado e a Câmara, já da unidade do Estado, nós temos assembleias legislativas, né? E os dois poderes consecutivos, assim como na União, e no município também nós vamos ter, não temos a Câmara Legislativa, mas a Câmara da Prefeitura, né? Câmara Municipal, em que nós temos, então, também os mais dois poderes do governo, né? Então, bem, nós temos agora, então, uma ferramenta que auxilia na aplicação da PEG, né? Que é o planejamento estratégico situacionais, que a gente vai chamar situacional, que nós vamos chamar de PES. É um tipo de planejamento estratégico que não atua de forma homogênea, como o planejamento estratégico corporativo, para todos os problemas ou situações, como se as origens dos problemas fossem únicas. Ao contrário, o PES inicia a partir do reconhecimento da situação de cada problema público. Então, veja, o PES é uma ferramenta da administração legal, só que ele é voltado para os órgãos públicos, para o Estado, para resoluções dos problemas públicos, da sociedade, da coletividade, da comunidade. Diferente do planejamento estratégico corporativo, que ele é voltado ao mercado. O mercado tem pessoas, é verdade, mas lá existe trocas, existe pagamento, né? A função das organizações econômicas é produzir lucros, oferecer bens e serviços ao mercado. O papel do Estado não é ter lucro, mas é atender o quê?
demandas da sociedade, da coletividade, da comunidade. Então, a organização corporativa, que tem lucro, ela identifica o seu público-alvo e estabelece meios bem homogêneos, né? O que serve para um perfil, eu identifico determinados mecanismos, determinadas estratégias, determinadas técnicas de comunicação, densidade tecnológica, os produtos e serviços, e fica padronizado. Já no Estado, já com a sociedade, até mesmo porque ela é muito desigual e os problemas são diversos, nós vamos trabalhar com um alto grau de heterogeneia, ou seja, são diversos, são diferentes. Então, por isso que no PES a gente trabalha com situação atual de cada situação, problema a ser investigado, a ser tratado, a ser atendida pelo serviço público. Então, diante do planejamento estratégico corporativo, o planejamento estratégico situacional busca analisar cada problema em separado, identificando a sua situação atual por meio de um conjunto de processos de levantamento de dados e de causas, para então poder propor a adequabilidade das possíveis soluções verificadas, incluindo a viabilidade econômica e a possibilidade de implementação, considerando o momento e os agentes disponíveis. Olha que coisa interessante. Então, por que isso? Ele é diferente, então, porque vamos pensar no Brasil, né? Tamanho continental. Não estou aqui defendendo o presidente, mas presidentes, o atual e os passados. Mas veja a dificuldade de gerenciar o Estado brasileiro. Imagine a dificuldade que os governadores têm ao administrar, gerenciar, governar as unidades federativas. 26 estados e mais Distrito Federal. Imagine o prefeito numa menor instância, numa menor escala, mas nós sabemos que temos cidades maiores que alguns estados, pelo menos em poder de PIB, não de forma territorial, mas nós temos, sim, municípios no Brasil, a região é maior, o espaço físico e geográfico é maior do que alguns estados brasileiros. Enfim, imagine como o prefeito vai gerenciar a coisa pública. Então, o que o PES ele se diferencia de outras ferramentas voltadas às empresas? O PES ele vai dizer o seguinte: vamos lá no município, em escala do município. Os municípios brasileiros, 5.570, eles são diferentes um do outro. Alguns se parecem, mas tem problemas comuns? Tem, porque isso é da nação. Mas eu posso chegar numa cidade e, ao analisar os bairros, eu vou identificar o quê? Um bairro muito bem atendido, um bairro mais rico, um bairro mais atendido pelo próprio município, né? Um estado mais bem urbanizado, com as suas demandas sociais, equipamentos sociais e equipamentos urbanos instalados. Ao contrário de outros bairros que não estão nas mesmas condições. E aí eu preciso atender a demanda dessa população, que são diferentes. Um bairro pode pedir muito mais segurança e o outro vai pedir mais escola. O outro vai pedir mais hospitais. O outro vai pedir, exigir, demandar mais postos de saúde, ou mais infraestrutura, mais ruas asfaltadas, saneamento básico, água, luz, enfim, energia, enfim. E cada bairro também poderá ter uma organização política diferenciada. Bairros com pessoas mais estudadas vão ter um determinado tipo de exigência, nível de exigência, inclusive poder de pressão. Outros bairros, já nem tanto. Então, dentro de um município, eu tenho bairros com demandas diferentes. Ah, não, vamos fazer um plano geral para essa cidade. Não, não pode ser assim. O PES vai falar, não, não pode ser assim. Você não está trabalhando com perfil.
Você pode ter que um bairro tem um determinado rio que está poluído. Então, as doenças nas crianças é em função desse rio. Já outro bairro não tem esse rio. Mas já um outro bairro, lá na saída da cidade, tem algumas indústrias poluentes que soltam lá aquela fumacinha e isso está atacando as pessoas idosas, né? Problema cardiorrespiratório. Então, como é que a gente faz? Então, o problema um é água e o outro é poluição atmosférica. Outro já é segurança. Outro já é hospital. Outro tem uma concentração de vândalos numa determinada região do centro antiga abandonada. Então, eu também tenho que cuidar, né? Eu tenho que revitalizar aquele espaço. Isso de uma cidade para outra. Dentro dos estados, eu vou ter também municípios mais carentes, que precisam de crescimento, que precisam de desenvolvimento. Outros já são por questões históricas, por decisões passadas, por questões de movimentos também sociais, ele tem um perfil, ele tem uma demanda, vai ter um outro grau. Então, é exatamente isso. O PES ele vai dizer, olha, administrador público, olha, servidor público, olha, profissional público, você que está nessa área aí de frente, de atender as demandas, você que trabalha no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura, você tem que analisar de forma diferente. Olha, secretário de Estado, você tem que analisar de forma diferente cada município do Estado. É isso que o PES propõe, né? E aí, então, eu trago essa figura que ela mostra, então, a diferença entre as ferramentas que eu aplico dentro do planejamento estratégico corporativo para as empresas que querem ter lucros e para o planejamento estratégico para os governos, né? Que é o PEG, Planejamento Estratégico Governamental. E aí eu tenho esses dois, mas eu trouxe para vocês aqui a gente trabalhar o PES porque ele é o mais utilizado e estudado na academia, tá? Mas três questões que o gestor público precisa, e você que trabalha com processo, né, você também está sendo preparado tanto para trabalhar para o mercado como para o órgão público, ou para o mercado público, que a gente também chama, tá? Ou para o segmento dos órgãos públicos, para a administração pública, ou para o mercado. Tá? Então, amanhã você estando nessa posição, você também deve, e ao assumir esses postos decisórios, então você precisa estar atento a três questões ou três providências. Deve-se analisar as intenções potenciais da ação, cujo limite é a imaginação. Então, como é que a gente vai resolver o problema dessa comunidade, desse bairro, diferente lá do outro bairro, né? Então, o que a gente pode criar? A gente pode, sim, fazer um benchmark, ver o que outros bairros estão fazendo, já fizeram, o que de outras cidades do estado, ou bairros de outras cidades, de outros estados que tiveram esse mesmo problema e que pode resolver. Mas lá é um povo que tem um determinado tipo de comportamento, ação, formação, organização, e aqui pode ser diferente. Então, eu preciso inovar, criar. Então, o PES possibilita muito a imaginação, que o gestor público, dentro desse processo decisório e de articulação e de planejamento, ele possa fazer algo novo, algo que ainda não foi feito. Isso é permitido e é muito bem-vindo. Deve-se analisar as intenções reais da ação. Então, vem o prefeito, ou vem o governador, vem o presidente e fala, olha, eu quero que faça isso. Legal, vamos fazer isso, claro. Mas por quê? O que está por trás disso? Não é que você vai ficar contra, mas você precisa entender essa intencionalidade, né? Nós que estamos no setor público, nós vivenciamos isso. Na organização econômica também acontece isso. Só que é tudo voltado para o lucro da empresa. No órgão público, como o objetivo maior, e não existe objetivo que é o lucro, existe abrangência aí política, que a gente chama de política, né? E às vezes a política partidária. Então, o que está por trás dessa demanda? Eu quero isso. Por que está dando prioridade a essa ação e não a outra? Né? Aí a gente vai entrar lá nas abordagens das questões políticas que é inerente
as coisas públicas, né? Então, as intenções reais de ação correspondentes às demandas e às necessidades. Demandas de quem e necessidades de quem? De que parte eu estou falando? De que grupo de pressões eu estou falando? Que grupo político eu estou falando? Opa! E deve-se analisar a capacidade de ação, cujo limite é a disponibilidade de recursos. Olha, nós vamos fazer um grande projeto, nós vamos colocar estrada, nós vamos pavimentar tudo isso aqui. Nós vamos universalizar o saneamento, a oferta d'água e saneamento básico na nossa cidade. Pô, legal, isso você falou lá no palanque, né? Ah, legal. Agora vamos colocar aqui no papel. Nós não temos condições de fazer isso. Em 4 anos nós não vamos fazer. E nem em 8 anos nós vamos conseguir fazer. Por quê? Porque a gente tem limitação de recursos. Não, mas vamos falar, põe aí no papel, pode tocar, depois eu vou arranjar dinheiro. Não é assim. Não é assim. O Estado arranjar dinheiro, o Estado não tem tanta facilidade de arranjar dinheiro como as organizações econômicas têm. Ok? O Estado não pode chamar outros... ele pode chamar parceiros, mas ele não pode chamar mais sócios nesse sentido. Já uma organização econômica, ela consegue. Ela pode atuar no mercado internacional, ela pode ter várias ações e potencializar novas fontes de receitas. O Estado, a receita ela é mais trancada, existe um orçamento público, né? Esse orçamento público está em função da expectativa de arrecadação. Ou seja, o Estado ele fica meio preso com o próprio crescimento econômico, com o próprio desenvolvimento econômico. Existe um orçamento, que nós chamamos de orçamento público, para todo o Brasil. E aí dividido o que é da União, o que é do Estado, o que é dos municípios. Então, a União tem um orçamento. Os estados têm o seu orçamento público. Os municípios também têm os seus orçamentos públicos. O orçamento público municipal ele é composto pelos tributos urbanos, né, municipais, como pela receita que vem do Estado e receita que vem da União. Essa é a composição. Não tem muita mágica. Então, dizer que vai universalizar, que é o desejável para toda a comunidade, todo cidadão daquele município, ter água tratada e saneamento básico. Muito dinheiro, custa muito dinheiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, precisamos estabelecer planejamentos estratégicos reais, com capacidade de realização, com capacidade de execução. Fora disso, é balela. E aí nós temos, por fim, e não menos importante, os 10 passos para uma boa governança pública, que é disciplinado, instituído, sugerido pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. E ele diz o seguinte: isso serve para a União, isso serve para os estados federativos, isso serve para os municípios, né? Primeiro passo: estabeleça um modelo de governança adequado à realidade da organização pública. Então, cada secretaria de Estado do município, cada órgão público, ou cada estrutura da administração pública municipal pode recorrer a esses 10 passos da boa governança pública. E você que está fazendo esse curso, que está atendendo essa disciplina, você agora já sabe, já tem instrumentos, esses 10 passos de como, ao você assumir um cargo lá dentro, existe esse processo, né, para que você, então, faça com que o Estado cumpra com o seu papel. Fazer com que as demandas da sociedade, da coletividade, da comunidade, que podem ser e que são demandas diferenciadas, muito mais complexas, outras mais simples, mas você precisa estabelecer, então, critérios de boa governança pública nesses órgãos. Então, primeiro passo, estabeleça um modelo de governança adequado à realidade da organização pública. Então, uma governança para uma secretaria de saúde é diferente, embora possa ter comum, mas um é cuidar de saúde, vai lidar com remédio, o outro é secretaria da educação do município, que vai lidar com professores, com alunos, com um contingente possivelmente maior
do que da saúde. Mas saúde tem determinados equipamentos muito caros, remédios, atendimento às políticas públicas. Então, são estruturas diferentes. São secretarias de municípios, são secretarias de estados, são ministérios de estados, mas com objetivos diferenciados. Portanto, estratégias diferenciadas. Portanto, modelos de governança pública adequada, né? Lidere com integridade e combate os desvios. Então, você precisa entender muito do ambiente organizacional, o interno e o externo, para você, então, agora falar, opa, eu tenho conhecimento dessas forças que atuam, eu posso contar com essas forças ou não. De repente, eu preciso motivar essas forças internas. De repente, eu preciso capacitar essa força interna. De repente, eu preciso qualificar melhor. Eu preciso aumentar com qualidade. Né? Não é só aumentar por aumentar, mas aumentar com qualidade. Fazer um mapeamento de competências dentro desses órgãos para saber aquele servidor, aquele funcionário público, ele está num local adequado, o que ele estudou, a formação dele está alinhada com o perfil do cargo, da função, ou ele está ali por uma ordem política, por uma força política, né? Promova a capacidade de liderança, gerencia o risco, então vamos fazer um mapa de risco dentro da sua atuação, dentro do seu departamento, dentro da sua secretaria, e vamos estabelecer cada projeto, né? Cada objetivo vai ter, cada ambiente vai ter modelos, estratégias diferentes desse mapa de risco. Estabeleça a estratégia e promova a gestão estratégica. Então, eu agora pensei de forma estratégica, agora eu vou agir de forma estratégica dentro de um plano. Quando a gente fala plano, é algo escrito. Não tudo está na minha cabeça. Aí um político, um técnico sai de um departamento, vai para um outro, porque existe uma grande rotatividade, vai para o outro e ele leva tudo. Servidor público que tem uma baixa remuneração, ele está sempre, e isso é natural, ele está sempre fazendo novos concursos públicos, nada o impede, ao contrário, para que ele tenha um vencimento melhor, uma carreira melhor, uma situação melhor. Então, é muito comum nós encontrarmos servidores públicos que estão se preparando, se qualificando, se capacitando para prestar outro concurso público, para continuar no serviço público, agora em um outro lugar, em uma outra, atendendo uma outra profissão, uma outra atividade e tendo uma melhor remuneração, tá? Então, a rotatividade nos órgãos públicos é muito grande, além daqueles que assumem cargo de chefia, que muitas vezes a indicação desses cargos são por força política e não por competência, não por capacidade técnica, mas sim por indicação política. Isso é muito comum no mundo, né? Não é coisa do Brasil. Por quê? Isso faz parte da organicidade da administração pública. Isso é orgânico na organização pública. Então, hoje eu tenho um presidente, amanhã poderá ter outro. Mas ele pode se reeleger, ele pode ser reconduzido, mas passou 8 anos, ele sai. Vem um outro, nem que depois ele retorne. Nenhum problema. É a sociedade que vai decidir isso, e isso precisa ser respeitado. Tá? Governador, a mesma coisa. Prefeito, a mesma coisa. Quando um novo prefeito assume, ele vem com a equipe dele, pessoas de confiança. É permitido isso. Quando um governador assume um estado, ele também quer montar uma sua equipe de confiança, de profissionais. Ele vai tentar aliar a capacitação técnica, a formação profissional desse apoiador, desses membros da equipe, normalmente que apoiou na campanha, ou indicações políticas de outros partidos que apoiaram e que o fizeram ser eleito. Então ele agora vai ter que compor, né? Porque haverá essa demanda, haverá essa pressão, né? Mas e também o presidente da República, que vai buscar também os seus partidos políticos, que vão apoiar na sua eleição, e uma vez ganho a eleição, ele vai ter que contemplar, né, essas demandas pessoais e grupais e partidárias na formação, então, da sua equipe de governo, né?
E tem os escalões lá, os níveis dentro da administração pública. Então, um vai ser ministro, outro vai ser secretário executivo, outro vai ser isso, outro vai ser isso, vai pegar um órgão, o outro vai pegar... E aí ele distribui essas forças. E quando chega, então, na unidade desse órgão público, esse que veio por indicação política, muitas vezes já vem com a capacidade técnica, profissional, ele entende daquilo. Ótimo, perfeito. Mas, de repente, ele poderá mudar de pasta, por ordem do presidente, por ordem do prefeito, por ordem do governador, ele muda de pasta. Bem, quando ele muda, quem assume? Vai ter a mesma competência, já estava engajado, tem a mesma habilidade com os servidores locais? Como é que fica essa relação? E uma outra coisa que nós temos também, que é cada político que chega quer fazer a sua programação, quer fazer a sua política, para marcar, deixar a sua marca. Isso faz parte num corpo orgânico dentro da administração pública. Já na organização econômica, isso já é mais restrito, porque existem regras muito claras, né? Não tem muito essa força, essa dimensão política não atua dessa forma que existe no Estado, mais complexa, não atua dentro das organizações econômicas. Tá? Ela é mais frágil, ela é menor. Já no Estado, na administração pública, ela tem um outro corpo. Né? Monitore os resultados, promova a transparência, ou seja, vamos criar relatórios, vamos escrever relatórios, mostrando à sociedade, às partes interessadas, aqueles que financiam o Estado, dizer o que está sendo feito com a gestão e o que está sendo feito com os recursos públicos. Garanta a accountability, que é a prestação de contas, também. Não basta só dizer, eu fiz legal, eu sou um ótimo governo. Você tem que comunicar, você tem que escrever, você tem que dar transparência e comunicar que você... tá lá no site, vai lá e procure. Não, você precisa também criar ações de comunicações efetivas, mais nobres, para que todos da sociedade, todos, inclusive de forma voluntária, possa ter essa prestação de conta. Né? Avalia a satisfação das partes interessadas. Então, como é que está o meu governo, como é que está os resultados, como estão sendo as minhas entregas, né, dentro do serviço público. Esse é um termo bastante usado no serviço público. Quais são as entregas que efetivamente aquele órgão está realizando à sociedade, à comunidade. Não pode ser um órgão que vive para a sua própria manutenção, mas sim sobre as entregas. Então, nós aqui na universidade, o que a universidade está entregando à sociedade? Além de alunos capacitados, treinados, o que está fazendo mais? Então, essas são as entregas. E assegura a efetividade da auditoria interna. Opa, muito interessante. Então, se eu tenho uma gestão limpa, sem desvios, sem corrupção, né, é muito interessante que eu estabeleça uma auditoria interna. Eu crio um grupo e falo, vamos analisar, porque o Estado é muito complexo, muito complexo. São diversos órgãos, ramificações de órgãos. Como é que eu acompanho isso? Então, eu tenho que criar sistemas de monitoramento, sistemas de controle. E quem faz isso? A auditoria, que vai o quê? Auditar, vai fiscalizar todos os procedimentos de todas aquelas células administrativas dos órgãos públicos, né? E a auditoria externa? A auditoria externa quem faz é os tribunais de contas dos estados. Em alguns municípios nós temos tribunais de contas dos municípios e do TCU, que ele é o regente maior, não é? Da União, que é o Tribunal de Contas da União. Ele, por ser um órgão maior dentro dessa jurisdição administrativa, ele tem esse papel. E os tribunais de contas dos estados, normalmente eles seguem também todas as instruções dadas pelo TCU. E aí estão, então, eu estou mostrando para vocês, já finalizando, dois materiais que estão disponíveis na internet, que seria interessante que vocês baixassem e dessem uma lida, tá?
sobre esses dois materiais. Então, o primeiro é os 10 passos da boa governança pública, e esse material ele é proveniente desse referencial básico. Tá? Bem, e aqui estão as referências, do qual, então, eu agradeço os autores dessas obras que permitiram que esse material fosse preparado e que também está disponível. Tem a maioria aí todos online, e-books, que você também pode acessar para você enriquecer ainda mais esse aprendizado que você está tendo nessa videoaula, tá bom? Então, vamos para a próxima aula. Eu te vejo na próxima videoaula, tá bom? Bons estudos!